Bom dia, boa tarde, boa noite, meus disciplinados, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, tá? E vamos aqui para um panorama índice para a semana, início de mês aí de janeiro, dia 5 vai ser o nosso primeiro pregão realmente verdadeiro dentro do contexto de início de candle, né? Candle mensal vai iniciar agora, tá? A gente não tinha esse candle, dia 2 foi um candle sim do mensal já de janeiro, mas foi um candle que ainda não tinha começado a ter esses novos parâmetros, né, essas novas leituras por mês, tá? Então eu vou fazer com panorama. Primeiro eu vou fazer a leitura e depois eu vou mostrar minhas marcações aí para vocês. Então fiquem bem atentos, peguem principalmente a minha visão que eu vou passar para vocês do que eu acredito que possa acontecer tanto no mensal como no semanal, tá? E os pontos que eu acredito ser mais relevantes. Dentro do contexto mensal, a gente vê que ele estava aqui dentro de um canal aqui no mensal, né? A gente pegando aqui desses pontos, a gente vê isso muito bem, né? Se a gente voltar aqui, a gente tem até aqui, ó, esse ponto mais interno do canal e esse ponto aqui mais externo, né? Então, assim, acredito que aqui foi um rompimento, né? Um rompimento desse canal rompeu com força. Neste mês já veio fazer o pullback, deu continuidade, tá? Mas eu acredito que ele está devendo correção, tá muito esticado. Para mim, deste fundo para esse topo, a gente tem uma fibra que eu vou mostrar, é um movimento semanal, não é um movimento mensal esse aqui, tá? E ele tá exatamente que ele respeitou 38 já dessa movimentação. Dentro do movimento mensal, a gente tem deste fundo, seria para este topo aqui. Mas nesse movimento ele casa muito bem com o movimento do semanal. Então, para mim, não faz sentido eu estar marcando este movimento do mensal, tá? Vocês vão ver lá a hora que eu colocar para vocês. Porque é essa pernada da força do mensal que a gente está tendo e que fez o rompimento aqui, ó. Por enquanto ainda está nela, tá? A gente já teve um pullback nesse setor, confirmou este rompimento. Então o índice está forte para alta no mensal, confirmando este padrão aí para nós. Mas qual que é a questão? Ele também está dentro de uma lateralização. Se a gente pegar aqui, ó, a gente vê claramente essa lateralização aí. E agora ele está num topo aqui. Eu já falei sobre isso, então vamos prestar bastante atenção aqui, tá? E lateralização de topo, ele busca fundo, tá? E de fundo ele busca topo e ele fica nesse padrãozinho, ó, né? Por muitos tempo aqui. A gente está desde 2000, ó, aqui, 22 até agora dentro dessa lateralização. Qual que é a tendência agora que ele está ali em cima nessa lateralização? Né? A gente tende a acreditar que ele vai buscar o fundo. Para ele romper aqui, ele precisa fazer o quê? Corrigir, talvez trocar uma polaridade aqui, ganhar força, fazer um topo acima novamente e fazer essa movimentação. Então é isso que eu acredito para poder efetuar esse rompimento. Mas o índice ele já está me demonstrando aqui claramente, tá? Com este candle do mês anterior, uma fraqueza, tá? Nessa movimentação, ó. Ele fez o que? Um doji. Só que para confirmar no mensal essa movimentação e força para baixo, ele precisa romper esta mínima, tá? Então este candle deste mês de janeiro precisa vir e romper aqui. E abaixo ele tem muitas travas. Ó. A gente tem a 200 do mensal, tem a 9, tem a 50, a 9 está bem flechada, e mais aqui abaixo a 21. E antes disso a gente tem aqui esse ponto de troca de polaridade, que ele já fez essa troca, que é topo anterior. Ó. No caso aqui ele fez fundo e aqui ele ativou, né, aqui este rompimento. Então a gente precisa ainda desse toque aqui para poder dar continuidade. Mas a gente tem que avaliar como que esse mercado vai estar reagindo. Para mim, por enquanto, ele está demonstrando realmente fraqueza e está querendo vir a corrigir mais essa movimentação aí de alta. Indo para o gráfico semanal, pessoal, o gráfico semanal, nós estamos nessa acumulação, já falei sobre ela aqui e tudo mais, tá? E aqui a gente tem aquela pernada que eu comentei com vocês, a pernada do semanal que eu acredito relevante aqui, ó, deste fundo para esse topo, e ele já chegou em 38% que está por aqui, 50% por aqui e 61% está mais ou menos por aqui, tá certo? Se a gente pegar a fibra do mensal, que seria daqui para cá, tá casando mais ou menos, então não faz sentido, igual eu comentei com vocês, tá? Não precisa estar marcando a do mensal por enquanto. E tendo em vista isso, o que eu acredito aqui, ó,
como a 9 está conduzindo, ela está ancorando este preço, ela está dando muita força. Mas qual é a questão? A 9 está distante da 21, tá? Está distante ali. E isso não dá tanta força para suporte, tá? Para esse preço continuar, porque a tendência seria ele romper essa 9, buscar 21, que vai se aproximando, e aí ele ganhar força, e a 9 vindo aqui, ó, opa, mais a 21, e aí sim esse preço teria condição, uma condição mais saudável de dar continuidade aí nessa movimentação, tá? Acredito muito nisso. Por isso, essa lateralização aqui também, que pode ser tanto uma acumulação, que seria para continuidade, ou uma distribuição, que é para cair, né, para venda aqui, talvez buscar aqui, topo anterior, a 200 que está por aqui, ó, a 21 está bem flechada do semanal, tá linda essa 21, tá? Primeiro toque nessa 21, que faz muito tempo que não toca, olha aqui, ó, a gente já tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 semanas que não toca na 21, tá? Então, assim, vai ter força pra caramba a hora que tocar ali. Só qual que é a questão principal aqui? A 9, ela tá segurando muito bem esse preço. Então, a gente tem que avaliar tudo nessas condições, tá? E hoje é segunda-feira, tá? Eu tô avaliando aqui no dia 5, são 7h30, né? Tá aqui, ó. Então, vai dar uns parâmetros muito bons para eu falar para vocês já já. O que eu acredito aqui nesse semanal? Que ele vai buscar aqui, tá? No toque aqui nessa 9, como ele tá rejeitando sempre, vai dar uma segurada, muito provável, tá bom? A gente precisa que ele venha, toque aqui nela, ganhe força, rompa esses fundos, troca polaridade, busca essa 21, tá certo? E aí ele faz ali um padrãozinho que ele tem que fazer e a gente vai avaliando de acordo com o que o gráfico nos mostrar. Mas por enquanto eu acredito que ele ainda busque aqui abaixo, ele já está com candle negativo. Rompendo este fundo ele ativa a baixa, rompendo este topo ele ativa alta pro semanal, tá? Então vamos ficar bem atento. Este candle aqui é o candle da semana anterior, que foi um candle de 3 dias, né? Mas teve uma movimentação muito boa. Então acredito que esse próximo candle pode dar continuidade nessa baixa, buscando a 9 e talvez voltando ali, né, a subir aí, dando continuidade nessa acumulação. Mostrando graficamente, está sendo uma acumulação devido a 9, mas graficamente falando, ele está sem uma condição saudável para fazer essa acumulação realmente romper ali. Então, acredito numa força baixista para esse índice. Vamos ficar atento. Agora, no diário, vai ficar muito mais claro porque eu estou tão crente nessa força baixista. Ó. Dentro da questão diária, fora a questão mensal. Mensal é uma outra lateralização, tá certo? Essa aqui do diário é uma lateralização praticamente no micro, tá? Comparado com o mensal e micro. Ó. E a lateralização tá bem aqui, ó. E olha que movimentação maravilhosa que está acontecendo, ó. Do topo busca fundo, do fundo busca topo, fez um falso rompimento porque retornou com muita força, buscou fundo, topo, tentou romper, não conseguiu, os vendedores lascaram ali de novo, fundo, topo, acumulou aqui e agora ele fez um rompimento aqui do diário. Esse rompimento que ele fez aqui no diário, de mínima, cara, é um rompimento que eu acho lindo. Ó, é um rompimento onde ele rompe a máxima, volta, faz um viradão, porque ele estava de alta, né, para romper a máxima, faz um viradão e rompe a mínima. Então é um rompimento, isso daí é um candle que me demonstra muita força, porque ele tentou subir, os vendedores jogaram o preço para baixo até romper novamente. Então ele rejeitou o movimento de alta ali, tá certo? Saindo de uma 21 aqui, ó. Então eu acredito que agora, principalmente que está próximo aqui da mínima do dia, hoje, se ele abrir e vier a romper, eu acredito em uma correção e rompimento aqui desta mínima, dando continuidade nessa baixa, buscando aqui a 50 do diário, que é lá no semanal a 9, tá muito próximo às duas ali da 9, tá bom? Então acredito que seja essa movimentação que vai acontecer. Então, para mim, esse índice está bem vendedor, tá um padrão lindo, gosto muito desse padrão e tendo como alvo aí dessa movimentação o fundo aqui dessa lateralização sendo o suporte dinâmico a 50 ali do diário. Então, cara, tá lindo, tá lindo. Vou diminuir aqui mais o tempo gráfico
Agora eu já vou jogar os meus estudos para vocês. Nossa, disciplinado, mas tem muita marcação, galera. Tem, e eu gosto. Pode ver que aqui para baixo é onde tem mais. E todas essas travas aqui para baixo são travas que faz o preço vir. Ela puxa o preço também. Então por isso tende a criar aqui para cima. Para cima só tem parâmetros de topo. Não tenho média, não tenho um parâmetro mais forte, tá? Então pode ser que ele suba, pode ser, mas graficamente falando para mim esse índice está mais baixista. Ainda além disso, no diário, a gente tem aqui essa linha de tendência que está sendo muito bem respeitada, não conseguiu romper, e linha de tendência juntamente com topo, olha aqui, de lateralização, que está jogando esse preço para baixo. Cara, tá muito lindo para esse preço vir para baixo. Ele tinha aqui um ombro cabeça a ombro também, né? O qual não foi ativado, porque eu precisaria do rompimento e continuidade, não ativou, mas ele fez um fundo abaixo aqui deste, ou um topo abaixo desse topo, então eu acredito que ele possa fazer isso aqui agora, tá bom? Para dar continuidade nessa movimentação. Pô, aqui é um triângulozinho, né, da movimentação lá de alta, então muito provável, tá? Não é certeza, que ele vai dar essa força aí para baixo. Dentro desse contexto, igual eu comentei com vocês, aqui é a pernada do semanal, tá? Ó, jogou aqui, ó. São esses traços em roxo, tá bom? Que eu tenho no meu gráfico. Então aqui ele já respeitou. Eu não tiro por quê? Porque eu preciso que lá no semanal ele finalize abaixo e tenha um rompimento da mínima do candle que finalizou. Não teve isso ainda. Então, para mim, ele não descaracterizou esse aqui. Então, ele mantém para cima. Pode ser que ele busque aqui, pode ser que ele faça isso aqui. Ó. Ele busca o 38 novamente, juntamente com a 59 lá, ganhe força e faça isso. Então, a gente vai ter que ficar atento. Mas, para mim, agora, nesse momento, está no ponto vendedor. Não consigo comprar nesse ponto aí. E ele está me demonstrando força realmente para essa a baixa, tá certo? Tudo indica que ele vai vir com força para baixo. Jogando aqui na questão do diário, o que eu tenho do diário? Eu tenho uma pernada de alta, tá? Ou disciplinado, mas você vai pegar deste fundo para esse topo? Sim. Mas ali eu não tenho uma relevância no maior. Eu não tenho um fundo. Aqui nesse aqui, galera, para mim não é. Mas eu não tenho um fundo aqui? Não, porque ó, quando ele faz fundo e topo, olha aqui como que fica bem claro, ó. Ele fez um topo, beleza? Fez um fundo, aqui foi um topinho, tá certo? Acumulou, topo, fundo, topo, fundo. Aqui ó, ele ficou e foi indo direto, né? Então olha aqui como ele foi direto. Não tem como eu acreditar que aqui é um fundo, tá? Porque ó, pavio embaixo, pavio em cima, e eu tenho logo aqui esse pavio muito mais relevante próximo. Então qual é a característica que uma FIBO que seria para mim muito melhor, que vai ter uma respeitabilidade, ó, nem sei se essa palavra existe, hein? Melhor que uma probabilidade de confluências, vai ser deste fundo para esse topo. E tendo essa FIBO formada, eu tenho o diário aqui, ó, tá? De 38, o 50 aqui um pouco mais abaixo e o 61 aqui. Por que eu ainda não descaracterizei este 38, apesar de ele ter sido rompido neste candle aqui, ó? Porque um ponto de FIBO, para mim, para ele ser descaracterizado, eu preciso do rompimento dele no candle referente à sua formação. Ou seja, essa fibra do diário, eu preciso de um candle diário finalizando abaixo dessa área, ou seja, porque é uma fibra de alta, então ela segura o movimento de baixo. Então o movimento veio de baixo, ele precisa desse rompimento, ele fez. O que eu preciso agora para confirmar este rompimento? Que o próximo candle aqui venha a romper esta mínima, tá certo? Buscando ali, muito provável, o ponto mais abaixo. Rompendo esta mínima aqui, ó, ele me caracteriza verdadeiramente a fraqueza dessa região. E aí ela é descaracterizada. Por quê? Porque aí ele ativa a movimentação diária para baixo, tá bom? Porque se hoje, nesta segunda-feira, este gráfico me abre com gap, por exemplo, aqui, e aí ele faz um movimento assim e retorna e fica aqui para cima, ele respeitou aqui essa movimentação. Depois, na terça, sei lá, ele dá continuidade, na quarta ele faz isso. Então, respeitou o 38 aqui do diário. Então, ali vai ser uma questão
aonde pode ganhar força. Então eu tenho que ter essa visão. Faz muito sentido para você? Espero que sim, porque, cara, isso aqui me ajuda demais a ver a força das regiões. Isso é uma coisa minha, nunca ouvi ninguém falar disso daqui, ó. Pega aí que eu ainda não tenho mentoria, então tô passando aí de graça para vocês. E é um conhecimento muito bom, galera. Isso aqui tira muita dúvida do pessoal. Para mim faz muito sentido, tira muita questão minha de dúvida, porque é uma área, ela tem relevância, ainda tem força? Então tem. Então vamos focar nisso daí, tá bom? Jogando lá para os 60 minutos agora. Dentro dos 60 minutos, o que, que eu tenho? Eu tenho o topo de lateralização, igual eu comentei com vocês. Lá do diário, ele seria mais ou menos aqui no está o 61, tá? Esse 61 aqui, ele está sendo marcado de uma FIBO dos 60 minutos, que a relevância dela é deste topo para este fundo aqui, tá bom? Faz a marcação. Eu tenho um ponto de 38, que para mim é o melhor ponto de venda dentro desse gráfico para confluir com a análise que eu estou tendo de venda, tá bom? É, este ponto aqui, ó, de 38. Vamos focar aqui nesta questão dos 60 minutos, tá? E nos 60 minutos, a marcação de ponto de lateralização seria aqui, ó, confluindo com esses três topos, esse aqui e esse aqui, tá bom? É um topo máximo e ele conflui também com a linha de tendência de baixa. Então, para o mercado dar continuidade, ele precisa vir aqui, romper, trocar polaridade e subir ali, para ele dar continuidade na alta. Então, aqui vai ser um ponto muito difícil de ele estar rompendo. E justamente porque aqui, junto com o 61 dessa movimentação aqui de baixa, eu tinha confluência lá daquela lateralização do diário que eu mostrei para vocês, não tem o porquê eu deixar minha marcação aqui abaixo. Se eu sei que no ponto de 61 também é, tá bom? Então, deixa eu mostrar para vocês, né? Visivelmente fica melhor. Diário, ó, beleza. Então, vou pegar aqui, ó, só para exemplificar. Aqui seria a lateralização lá do diário, ó, tá vendo? Aqui pega os topos, tudo, teve os falsos rompimentos, ó, tá vendo? Joga lá nos 60 minutos, olha ali onde ela tá. Entendeu? Com 50 e 61. Então ela tem que romper esse 61. Aqui vai ser uma liquidez, os 50% tá junto com esses fundos. Então tá maravilhoso. Mas na onde eu preciso realmente que esse gráfico rompa para ir embora? É aqui esse topo máximo, tá? Então não tem por que eu ficar com essa marcação aqui, se eu sei que ele pode chegar ali. Até porque, olha aqui quantas vezes ele já rompeu no micro, tá? Aqui, ó, rompeu aqui, falso rompimento, mas ele rompeu aqui, ó, ficou trocando polaridade ali, e aqui foi onde ele respeitou mais, tá? No tempo atual, lá no diário respeitou, ficou pavio. Só que pro 60, no micro, é aqui onde está respeitando mais. Tem esses pontos aqui de FIBO, onde pode ter o toque e a venda, então a gente acredita nisso também. E para mim, uma relevância de FIBO é muito maior do que um ponto, tá? Mas como é um ponto de lateralização, eu sei que esses pontos de FIBO vão ser excelentes, tá? Excelentes. E ainda tendo em vista aqui a questão da região, ó, nós temos uma movimentação de 2.000 pontos, galera. 2.000 pontos. Melhor ponto de venda, ponto D38 aqui do movimentação de 60. Por quê? Eu tenho VWAP do dia anterior, eu tenho 200 aqui do 60 minutos, tá? E tá bem flechada. Aqui ainda tem a 9 que tá aqui flat e serve como suporte caso esse preço suba. Então a tendência aqui para mim, ó, neste ponto onde o preço está, ele está acumulando, é um ponto comprador para mim. Não consigo vender aqui neste ponto, tá bom? Depois eu vou mostrar para vocês aqui o porquê também. Então vamos supor que esse preço ele abra aqui. Aguardaria ali um padrãozinho, vamos ver como é que tá o mercado, lógico, né? E se ele buscar aqui, cara, que seria a melhor venda, pessoal, buscando aqui o fundo anterior, ativação aqui da movimentação posterior, segurando aqui, vindo a buscar aqui o 61, né, que é a máxima aí dessa queda, provavelmente, tá bom? E tendo como alvo a 50 aqui, ó, do diário, que ela é a 9 lá do semanal. Então eu acredito nessa movimentação aqui, ó, tá? Deixa eu ver quantos pontos que tem até ali. Ó, a gente vai ter 2.600, dependendo como for hoje, só que hoje está um dia sem notícias, então é um pouco mais difícil. Pode ser que hoje, devido a não ter notícia e tudo mais, questão política que está tendo, fique um dia amarrado. Talvez fique por aqui, ó. Tá certo? Né? Rompa um pouquinho, para depois no outro dia vir a fazer essa movimentação.
Vamos guardar. Grava bem isso daqui também, tá bom? Que no semanal eu acredito nessa força de baixa, se tiver essa ativação. E vamos acreditar na movimentação desse índice aí, tá? Se ele abrir com gap de alta, aqui é um ponto excelente, 50%. E se ele abrir aqui, não der a venda, buscar aqui, ó, que vai ser a liquidez, também ponto excelente de venda. Outro ponto, se ele abrir com gap mais alto aqui acima, também ponto perfeito. Ele tem que romper ali para poder dar continuidade. Então acredito que segura este preço. Onde seriam pontos de compra para mim? Pontos de compra. Se ele abrir com gap aqui, lógico, ele vai descaracterizar aqui, 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 né? Todos esses pontos. E aí a gente vai utilizar o quê? Um Fibogap, tá bom? Vamos supor que ele abra com gap forte. Ele quebrou aqui esse padrão. E aí ele me confirmou uma alta, tá certo? E aí vai descaracterizar todas as marcações. A gente faz um Fibogap da onde ele abriu para este fundo aqui. E aí a gente busca o ponto de 50, né? De 61 como alvo. E depois buscando lateralização aqui. E talvez o topo. E aí sim caberia vendas. Mas aí ele já vai estar no movimento de retorno aqui de um canal dos 60 minutos, tá? Ó, deixa eu mostrar aqui, canalzinho dos 60 minutos. Pessoal, se você tiver com dúvida de onde fazer essas marcações aqui, ó, que eu já fiz, né, demora explicando tudo, ó, tá tudo aqui. Vê os pontos aqui, tá certo, ó, que tá com a numeração, coloca nesse mesmo ponto. E aqui do lado, ó, eu tenho as nomenclaturas do que são. Então é fibra de 61 e tudo mais, se você não entender, vê vídeos anteriores aí sobre marcações, tá? Porque eu explico como marcar e o que são essas abreviações aí que eu coloco, tá certo? Só voltar aí, lá vai lá na playlist de iniciantes que tem, tá bom? Ou marcações diária lá, de diário também. Panorama vai ter. Beleza, ó. E aqui eu tenho essa questãozinha aqui também, ó, deste canalzinho aqui, ó. Tá vendo? Dos 60 minutos, ó. Eu tenho um canal aqui que ele tá muito claro, tá? E de tô buscando fundo, faz falso rompimento, né? Falso rompimento, retorna, busca topo, busca fundo, busca topo, busca fundo, busca topo. Topo, fundo e rompeu. Beleza, acabou de romper, tá? Mas ele já fez falsos rompimentos aqui abaixo. Ele está segurando num ponto aqui, que é um ponto interessante para segurar esse preço. Então pode ser, vamos aqui, ó, que se esse preço faz isso, ó, olha aqui porque que aqui é uma venda excelente também, e aqui no ponto de 50 seria troca de polaridade com esse fundo, ó. Então assim, vamos ver como é que esse mercado vai reagir, né, nessa abertura. Mas caso, ó, vamos deixar assim. Poderia estar aqui também, ó. Caberia, né? Mas aqui para mim é mais bonito, tem mais confluências e mais toques. Então acredito que fez o rompimento já e agora está com essa força para baixo. Caso ele abra aqui embaixo com gap de baixa, esses pontos aqui são pontos de compra. A gente até tem um fundo aqui, ó, tá? Mas eu não vou estar marcando porque ele está próximo do 50, então eu avalio o 50 ali mesmo. E se ele der o padrãozinho, a gente faz aí a compra, tá bom? Se vocês quiserem marcar, pode marcar, porque esse aqui eu nem tinha observado muito. Desse fundo para esse topo, a gente tem 300 pontos ali. Se ele abrir com gap de baixo, pode ser que seja um ponto interessante. Então marca aqui, ó, pegando esses 3 pavis, pega esse topo aqui, pega bastante fundo lá atrás também, pavio, e coloca a marcação de FDA 60 minutos, ó. FDA fundo anterior, tá? 60 minutes. Pronto, já sei que é dos 60 minutos. Então aqui é um ponto que é interessante, pode estar segurando esse preço e não vejo mais pontos ali para baixo. Ok, tranquilo. Para mim, então, esse está mais vendedor. E jogando lá pro 15 minutos agora, o que a gente tem? A gente tem uma figura de 15 minutos aqui também, tá? Então assim, ó, ele rompeu a figura gráfica que era e bonito, rompeu bonito, com força, né? O canal ali de alta, que ele estava demonstrando, rompendo o canal de alta, do movimento de baixa forte, a tendência é dar continuidade da mesmo tamanho ali da primeira pernada ali, né? Da queda que formou o canal. Isso daí é um padrãozinho que a gente tem aí dentro da leitura gráfica. E aqui, ó, desse topo, que foi o toque na 9 para esse fundo, ó, tá segurando aqui, ó, ele tocou na 9, vral, tocou na 9, vral, veio vindo, a 9 ficou flat, tentou vir, chegou na 21, tá segurando, só que olha aqui, ó,
9,21 calçando, ancorando este preço, tá? Pode ser que ele venha romper já, não sei. O gráfico que manda, mas eu acredito nessa correção. Então, tendo em vista essa questão da correção, ele pode subir aqui, tá certo? Abrir aqui, ó, desse topo para esse fundo, a gente tem o 38 com o topo anterior aqui, 50% casando com pontos aqui de 200 do 15, tá certo? A 200 está bem aqui, ó. Tá flechada para cima? Tá. Mas ela ainda serve como suporte dinâmico ali. Pode ser que chegando aqui a 50 também caia, tá certo? Só que eu acredito que o melhor ponto é aqui, ó. Tá bom? Melhor ponto de venda, 50 do 60, VWAP do dia anterior, ou melhor, 50 do 15, 9 lá do 60, a 21 tá mais aqui. Então, assim, cara, tá lindo aqui para esse gráfico. Se abrir com alta, buscar este ponto, dar um padrão de venda, buscar fundo, rompimento e dar continuidade aí. Vamos ficar bem atento nisso, tá bom? Se ele ganhar força para alta, a gente vê o que a gente faz. Fibogap para poder comprar, igual eu falei, mas pontos de venda são os pontos mais favoráveis dentro do que o gráfico está nos mostrando. Jogando lá para os 5 minutos, eu não vejo pontos para estar marcando, tá bom? Por quê? Porque eu já marquei o do 15 e aqui ele está numa acumulação em lateralização. E dentro dessa acumulação em lateralização, a gente tem um range de 300 pontos. Então não vejo nem necessidade de marcar, até porque dentro de uma lateralização de fundo, busca topo, e de topo buscar fundo. Então aqui nesse micro, se o mercado abrir, por exemplo, sem gap, abriu aqui, né? Até porque não tem notícia. Aqui eu não consigo vender. Aqui eu só enxergo compras. Então eu compraria já com um padrãozinho, buscando o topo como alvo primário, tá certo? E pontos de FIBO aqui para segurar este preço. Caso ele abra com gap de alta por aqui, tá? O primeiro ponto de trava seria aqui. Se ele não respeitar, aqui é bom e aqui é excelente, ó. Grava essa movimentação aqui, pessoal. Grava isso aqui que pode ser o movimento de hoje, tá bom? Pode ser realmente o movimento do dia, tá? Grava aí. E posterior aqui mais acima, e se ele abrir com gap de alta, só enxergo vendas, tá bom? Se ele abrir por aqui, também só enxergo vendas, tá? Por enquanto eu não enxergo compras aqui nesse índice, ele precisa retornar para esse canal caso ele queira continuar a alta ali, mas vamos avaliar. Agora eu vou para o ponto que vocês vão me agradecer demais, demais. Vou avaliar as notícias aqui para vocês, tá certo? Vamos ver aqui e vou passar para vocês a correlação, cara. Agora que são elas. Ó, vai ter uma notícia daqui a 28 minutos, né, 8h30, e depois a gente só tem notícia meio-dia, tá? Tem uma notícia 3 touros, meio-dia, aqui Estados Unidos, PMI, né, industrial. Então, notícia importante e balanço comercial de dezembro a gente vai ter também só lá pelas 3 horas. Então, o que o gráfico começar a fazer no início do dia, vamos supor que ele fique lateral, é muito provável que ele vai ficar lateral até sair as notícias, tá? Porque vai acumular, o pessoal tá meio na dúvida, não sabe o que vai acontecer. Se ele tomar uma direção, por exemplo, de baixa, ele vai continuar essa tendência e quando chegar as notícias, muito provável que ele ganhe força para essa tendência, tá? Costuma acontecer isso quando a gente não tem notícias claras ali. Dessa questão agora aqui, ó, pessoal. O VIX, a gente está com 4,41. Essa aqui é a correlação externa, tá? 4,41 ele é inverso, então a gente está com menos 4,41 para o nosso índice de abertura, tá bom? Então é uma correlação muito forte, é uma volatilidade muito alta, então o índice pode abrir ali com mais de 1.000 pontos de gap, tanto para alta como para baixa, mas aqui é para baixa, tá? É negativo isso aqui, ele é inverso. Então é muito provável que ele abra com gap de baixa, aparecendo em pontos de compra. Se ele não abrir em gap de baixa, abrir em gap de alta, com uma correlação negativa, é lindo, lindo para venda, igual eu comentei com vocês, ó. Vamos supor, tô com a correlação negativa. E esse índice, ele me abre aqui, ó, com quase 1.000 pontos de gap, porque igual eu falei, ó, tá com mais de 4% aqui. Isso daí vai dar um gap alto, um gap forte. Muito provável, tá, que dê um gap forte. E se em vez de ele der um gap de baixa, que tá negativo, ele dá um gap de alta, contra a correlação, e já abre aqui, por exemplo, já me dá um padrãozinho aqui rejeitando essa região, cara, excelente venda. Grava isso, excelente venda se acontecer isso, tá bom? Minério de ferro tá positivo e o petróleo agora tá ficando positivo. Né? Eu tinha visto que ele estava negativo, estava com 0,80,
né, não, 0,30 negativo na madrugada aí, né, lá para 5 horas, a hora que eu estava aqui, com a corda e tudo, né? Aí acabei olhando pelo celular. Então, pela correlação, a gente tem isso, e as ADRs, que é o mercado nosso operado lá fora, tá extremamente positivo, que já está com mais de 8% aí positivo. Só que as ADRs, quando a gente não tem notícia, elas precificam com as aberturas das ações, principalmente as ações americanas. Então, 10h30 eles vão precificar, não, 10 horas eles vão precificar um pouco disso, porque é a nossa abertura das ações. Começa a precificar, mas precifica primeiro o que a nossa bolsa vai estar fazendo. Então, vamos supor, aí vai ser isso aqui, ó. Petróleo está negativo, vai começar ali a cair, né? Vai ver lá a Banco do Brasil, a Petrobras, a Vale, como que tá. Então, vai precificar o que elas estiverem fazendo. Lá para as 10h30, começa a precificar um pouco do que as ADR está mostrando, ou seja, ADR positiva. E a hora que der umas 11h30, que abre o mercado americano, aí ela toma uma direção um pouco mais forte, que aí é o que o mercado americano está fazendo, que é aquilo ali, que está positivaço, tá bom? Então, o que, que vai acontecer aqui? Eles já fizeram aquilo lá, e a hora que abrir o nosso mercado, vai confluir com o que está feito lá no exterior. Então, é isso que dá força. Correlação externa é isso, tá? Então, assim, ADR bem positivo, a gente está num ponto aqui que é um ponto comprador. Lembra disso que eu falei para vocês? Não vejo venda aqui, tá bom? Não vejo vendas aqui, tá? Só que a gente está com uma correlação de abertura negativa. E eu tô com uma venda muito clara para mim, tá bom? Então eu acredito numa correção, venda, só que talvez ele segure, não dê continuidade, abra as ações e ele continue aqui para alta. Ou hoje abra com gap, ele faça uma baixa e fique aqui num rangezinho talvez de 1.000 pontos, acumulando aqui, né, dê uns picos com as aberturas de ações, para depois no outro dia ele tomar direção. Então fiquem bem atentos, para mim está muito mais vendedor, só que ele está num ponto aqui, que é um ponto de compra, tá? Tá dentro de uma lateralização de 400 pontos de range. Fiquem atentos, revejam os vídeos, revejam o vídeo e gravem bem os pontos que eu falei, que são relevantes para o operacional de vocês. Galera, fez parte ali, tá casando, tá dando ok, tá legal, lindo. Ah, disciplinado, isso aqui não faz sentido para o meu operacional, não estou entendendo. Galera, não usa. Se não fizer sentido, não usa, tá? Fez sentido, casou, estou entendendo. Putz, isso aqui, cara, que eu nunca tinha enxergado isso. Usa, acredita. Se fizer sentido e você tiver com isso em mente, casar com o operacional de vocês, cara, vai na fé, não duvida e acredite em você, acredite na sua análise, tá bom? Independente do que eu falei aqui, acredite na análise de vocês, tá bom? Se alguma coisa casou, agregou para o operacional, perfeito. E se não agregou, pega de conhecimento, talvez vai te ajudar lá na frente, tá certo? Eu tô aqui para isso, para agregar, para ajudar e para trocar experiência e conhecimento. Se você tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários, já deixa o like se você gostou e já segue aqui também Disciplina do Trader aqui no YouTube e na descrição tem o Instagram Disciplina do Trader também, igualzinho aqui do YouTube. Vai lá que lá eu posto meu dia a dia na íntegra, como que é ali, não é fácil e aqui não tem choromelas, não mostro o dia bom, mostro o dia ruim, passo toda a minha vivência lá para vocês, tá certo? Um forte abraço, tamo junto e pessoal, disciplina sempre, porque a indisciplina sempre cobra seu preço.